Olá amigos, eu sou Thiago Bizzi, esse é o Farol LS referente ao fechamento do pregão do dia 10 de agosto de 2016, hoje quarta-feira, um dia importante para o mercado, parece então que tivemos finalmente uma definição de curto prazo, o mercado vai se definindo, no final das contas não definindo muita coisa, mas ok, vamos chegar lá, vou me explicar. Antes de a gente partir aí para os gráficos, deixa eu dar uma notícia excelente para vocês. Vocês me veem, se assistem diariamente aqui o Farol, me veem mexendo nessa ferramenta gráfica, né? E acho que a maior parte de vocês conhece essa ferramenta. Esse aqui é o Profit Chart, né? Em termos de plataforma gráfica e para operar, é sem sombra de dúvida a melhor plataforma que existe no mercado. Mas sem sombra de dúvida mesmo. E sinceramente eu não conheço nem plataformas lá fora que sejam tão boas quanto o Profit Chart. Mas o Profit, ele não é, ou pelo menos não era, né, absolutamente acessível, porque sendo uma plataforma bem profissional, ela tinha um custo elevado. E para a maior parte das pessoas era um custo pesado. A boa notícia é que a gente consegue hoje uma condição especialíssima para o Profit, pelo menos até o final do ano, onde essa plataforma, que até pouco tempo atrás custava lá seus R$300 por mês, hoje é possível que tu assine essa plataforma por R$50. Sério, é dado. R$50 para uma plataforma como o Profit RT ou R$80 pelo Profit Pro, tá muito barato. E além disso, a gente consegue ainda uma outra condição imbatível. Tu não vai achar isso em nenhum outro lugar, tá? Que é o simulador do Profit embutido aí gratuitamente. O que é o simulador do Profit? Bom, dá para usar o Profit para rotear ordens, né? Ao invés de tu ir lá na tua corretora e usar o home broker que ela te oferece, tu pode olhar o gráfico, ver os movimentos aqui, ver a cotação e fazer as operações diretamente na plataforma. É muito mais rápido, muito mais rápido. E a plataforma é muito confiável. Eu uso o Profit Chart desde 2004, eu acho. Eu não lembro bem, eu usei o demo e eu posso até me orgulhar de ter ajudado muito, contribui muito no desenvolvimento da plataforma. Eu, sinceramente, eu não lembro a última vez que a plataforma ficou offline. De verdade, eu não consigo lembrar uma situação ao longo dos últimos anos onde o Profit ficou offline. Então é uma plataforma extremamente estável. Mas eu fugi do ponto. O ponto é que a gente pode usar o Profit para operar, né? E ele registra todas as suas ordens, tu pode tirar relatórios de performance e tudo mais. Mas o que é legal é que desde o ano passado a Analogica colocou aqui um módulo de simulação, onde tu pode operar o mercado como se estivesse operando a tua conta real, né? Dinheiro de verdade, só que é tudo dinheiro de mentira. Só que é extremamente realista. O Profit é inteligente o suficiente para, se tu enviar uma ordem no mercado, ele vai verificar o livro de ofertas daquela ordem, se tu teria execução, a quantidade, em que posição tu ficaria na fila, e ele vai reproduzir como se estivesse realmente operando. Ele chega ao detalhe de avaliar a evolução que tu tem no book de ofertas para ter ou não uma execução. Então é absolutamente realista e, claro, uma ferramenta dessas é muito boa, principalmente para quem tá desenvolvendo algum modelo, tá testando, tá treinando, ou para aqueles caras que não conseguem se segurar na frente do computador vendo um monte de oportunidade, fica com vontade de operar, não devia operar isso aqui não tá tão bom, mas eu quero operar, quer saber, eu vou operar na conta de simulação e daí eu tiro isso do meu sistema, entende? Põe para fora, mas não coloco em risco o meu capital de verdade, vou fazer as operações só para aquilo que tá realmente totalmente enquadrado no meu modelo. Então é muito bom o simulador e tem um custo extra. Se tu te interessou, tá, e tu te interessou obviamente pela plataforma, o Profit, por tão pouco, R$50, não é nada, e ainda por cima levar o módulo de simulação, que tem um custo à parte usualmente, junto, de forma gratuita, manda um e-mail pra gente em
atendimento, vou até escrever aqui no Profit, ó, atendimento arroba grupo les.com.br, é atendimento arroba grupoles.com.br. Manda um e-mail com o teu nome e telefone e alguém aqui vai entrar em contato para dar maiores detalhes. Na boa, aproveita. Operar com o Profit é outro nível, é outra coisa. Bom, dada essa excelente notícia, vamos falar sobre o mercado. Hoje tivemos um dia direcional, enfim. O mercado parece ter se definido para baixo. E quando eu digo que o mercado se definiu, mas não se definiu, né, não definiu muita coisa, eu quero dizer o seguinte. Nós estávamos oscilando desde o final de julho dentro de um padrão de alargamento. Isso é uma congestão, certo? Chegou num momento onde esse processo de alargamento, na minha leitura, deveria ficar para trás, tá? Ou seja, acho muito difícil que o mercado prossiga num processo de alargamento. Eu acho que a gente saiu do processo de alargamento, tá? Mas a gente pode sair do processo de alargamento para um processo de expansão que saia dessa congestão, e isso viria pelo rompimento desta linha de retorno, um fechamento, um candle que mostrasse força e idealmente fechasse acima da zona de 58.000 e 58.500 pontos, e isso nos levaria provavelmente a um movimento de alta em busca dos 62 mil pontos. Isso seria uma definição de fato, né? O mercado acelera, vai embora. Ou o mercado encerra esse processo de alargamento, mas não sai da congestão, numa hipótese de movimento corretivo, né? Porque se o mercado inicia um processo corretivo, e parece que iniciou, tá? Se criou muito suporte nesta zona de fundo aqui, onde eu desenho essa linha mais grossa. A média de 21 períodos já está aqui dentro da congestão, ela dificulta o cenário para um movimento forte de queda. Então, a minha expectativa, num cenário onde o mercado não vai para cima, mas vem para baixo, tá? É que a gente tem uma correção que sinta suporte nesse patamar aqui e dê uma segurada. Então a gente sai de um processo de expansão para um processo de contração sem sair de um processo de congestão, criando então aquela figura de diamante que eu havia mencionado para vocês, tá? Então é difícil que o mercado rompa isso aqui de imediato. Pode até romper, eu posso estar errado, mas o mais provável é que ele bata nessa região aqui e dê uma segurada para depois o mercado se definir de fato se rompe de fato para baixo ou volta a desenvolver um movimento de alta rompendo a LTBzinha, que provavelmente vai se formar para cima, ou para ficar mais claro, ocorrendo o rompimento dessa região aqui. Então é isso que eu quis dizer, que o mercado se definiu, mas não definiu muita coisa. Ele definiu que vai continuar dentro de um processo de congestão. É isso que me parece, tá? O mercado lá nos Estados Unidos, a gente olhando aqui o gráfico do índice Dow Jones, ele teve um movimentozinho de queda hoje, mas não foi nada demais. O viés, em tese, ainda é altista. A gente vem de um movimento de alta, aqui a gente está num processo de contração, com as médias vindo por baixo. Seria de se esperar que o mercado subisse. Lembra que a gente teve o rompimento do CLTB? Isso aqui é um sinal altista, e esses candles aqui não eliminam esse sinal altista, tá? Só que agora o mercado vai consolidando uma nova zona de resistência por aqui. Então, para a gente realmente acreditar que o mercado americano vai embora, agora vai ser preciso a gente romper esta zona que vai ficando mais clara. Se o mercado vem para baixo, tá? Provavelmente ele testa esse patamar de suporte e vai desenvolvendo uma zona de congestão. Tem bastante suporte aqui pelo topo histórico e nos topos mais recentes. Então fica um pouco difícil apostar no movimento de queda forte lá fora, porque as médias estão para cima e a gente tem estruturas de suporte significativas. E o mercado não está caindo com força, tá? Esse movimento aqui é basicamente um movimentozinho lateral com diminuição de volume. Tá? Claro que o mercado pode mudar, mas por enquanto o mercado americano segue apontando para cima, tá? Olhando o S&P 500 futuro, mesma coisa, tá? A gente tem um movimentozinho de queda muito leve com volume baixo, tá?
Tá? Então isso aqui em tese não assusta, por hora não assusta, e o viés ainda é altista, mas o mercado não conseguiu ainda romper essa região aqui. Tá? Seria necessário um fechamento claramente acima dessas máximas para convencer o mercado de que o movimento é para cima. E reparem que as bandas estão bem estreitas. Tá? Mas também demora muito para o mercado americano fazer esse movimento de alta, esse viés vai se perdendo e a possibilidade do movimento de queda vai aumentando. Aquela história que eu já expliquei, acho que faz 2 faróis, tá? Da questão da média móvel de 21 períodos vir subindo, entrando para dentro da congestão e deixando de ser um obstáculo para o movimento de queda. Tá? Então, se for para ir para cima, o mercado americano tem que se decidir logo. Tá? Bom, então a gente volta aqui para o nosso gráfico do índice Bovespa. Lembrem, né, que nós estamos numa zona de resistência pela LTB primária. Uma correção, tá, mesmo que ela venha buscar talvez a zona dos 54 mil pontos, que seria uma boa correção a partir do ponto atual, ela é saudável, não é um problema. Tá? A gente ainda está numa tendência de alta. Tá? E é bom ter uma correção para abrir espaço para novas operações de compra. Claro, vamos ver se essa correção se ela vem comportada. Vamos ver o gráfico do futuro. O Winq 16 é o gráfico do mini. A gente teve 4 pregões andando de lado e hoje um candle mais forte que apresenta volume, fica até com uma cara de barra de ignição. A barra de hoje mais ou menos faz o papel da barra do dia 3. O que a barra do dia 3 sinalizou para cima, tá? A barra de hoje provavelmente sinaliza para baixo. Então não tem tanto espaço assim para queda, mas a expectativa é de queda. Tá? Vamos ver como é que o mercado vai se comportar se chegar nessa zona de suporte. Eu espero que segure. Tá? Vamos ao gráfico intradiário. O mercado iniciou o dia em alta, acima desta LTA, que fazia parte do triângulo simétrico, né, que rompeu e gerou uma frustração. Não foi até onde deveria ter ido, vocês lembram disso? A frustração é a mãe dos movimentos do mercado, na minha opinião. Tá? Então, sinalizou que ia e não foi. Né? Bom, se o mercado passa para baixo desse ponto aqui, as coisas tendem a pesar, certo? Mas a expectativa é para um movimento aqui é importante ver como é que o mercado vai reagir, porque nós ainda estamos dentro daquela região que eu marquei aqui para vocês de resistência importante, suporte importante, rompendo um desses dois que consolida um cenário direcional no curtíssimo prazo. A abertura de hoje foi em alta. Eu estava tendo bate-papo de abertura nesse momento. O mercado subiu com intensidade, sinalizando que ia tentar o rompimento do primeiro movimento e inverteu com muita força e fechou próximo da mínima com um tremendo volume. Esse movimento onde o mercado faz um movimento numa direção e depois inverte absolutamente esse movimento com uma intensidade muito grande, isso é um sinal forte, isso é uma barra de ignição. Então a gente teve o rompimento da linha d'água, tá? Sinalizando uma venda. Nesse caso aqui, como é uma barra de ignição, eu trabalho pela perda mínima. Tá? E a expectativa era para o movimento de queda em busca dessa região aqui, tá? Dos 57.400 pontos. E o mercado foi, continuou indo e foi para caramba, rompendo com uma boa margem essa região aqui. Tá? Quando o mercado estava caindo, a gente estava esperando um sinal de retorno na média na retração de 0,68. Tá? E o mercado chegou lá, exatamente lá, para fazer um movimento de repique, mas não conseguiu sustentar esse movimento e fechou com pressão vendedora. A gente não conseguiu nem fazer o pullback na faixa dos 57.400, tá? Para permitir aquela entrada um pouco mais segura, né? Depois de ter avaliado aí o repique. Bom, o repique foi muito fraco, o que nos faz imaginar que o mercado vai seguir em queda amanhã. Se perder a mínima de hoje, é um gatilho nesse sentido. E aí a gente tem esse espaço aqui para cumprir, tendo como alvo a zona dos 56 mil pontos. Então, no gráfico do Winq,
o mercado deve alcançar a zona dos 56 mil pontos. Se for além disso, a gente tem um outro ponto importante de suporte por volta dos 55.700, 55.600, mas eu acho difícil passar dessa região aqui, pelo menos a curto prazo. Tá? Com as informações que a gente tem nesse momento, eu acho que é difícil o mercado passar dessa região para baixo. Então a gente deve ter um período aí, mesmo que curto, de mercado direcional para baixo. Fazia tempo que o índice não fazia um movimento desses para baixo, né? E foi um movimento extremamente limpo, né? Então não superou nenhuma máxima até esse martelo aqui. Deu para buscar aí uns 700 pontos. Muito bem. Então a expectativa para amanhã é de queda. E no dólar, o dólar segue em queda. Abriu em gap de baixa. Vamos pegar o WDO 16. Abriu em gap de baixa, tentou se recuperar, mas novamente faz um candle como esse aqui do dia 8. Se no dia 8 isso aqui não era sinalização de repique, hoje também não é. Tá? Então o dólar continua mostrando fraqueza e pode dar continuidade ao movimento de queda. No intraday é isso que nós tivemos. Pelo gráfico de 15 minutos não tivemos nenhum enquadramento dentro dos modelos que a gente segue. A gente teve um dia meio lateral. Se definiu uma nova zona de suporte. O rompendo essa zona de suporte abre espaço então para retomada do movimento de queda. E o juro vem desenvolvendo um movimento de queda. A gente está em cima do fundo de julho, mas mesmo que a gente venha perder esse fundo de julho, olhando bem essa linha de retorno aqui, isso aí não definiria nada. A gente ainda pode estar operando dentro de uma cunha, não há nada a ser feito. Então é isso, pessoal. Era isso que eu tinha para falar sobre esses principais gráficos. Eu encerro essa parte aberta do farol por aqui. Agora a gente vai para a parte fechada, para assinantes da LS Análise, para falar das ações. Obrigado pela atenção e até amanhã.